que o senhor vê isso? Porque eu vejo que, por exemplo, para falar de segurança pública e tantas outras coisas, pessoas como o senhor, por exemplo, são qualificadas. Porque vai dar uma opinião lá e vai sugerir regras e leis novas, vamos dizer assim, com conhecimento de causa. Enquanto outros, às vezes, vão dar opiniões, sugerir ideias e leis descontextualizadas. Como, por exemplo, o senhor acabou de citar o caso do menor infrator. Né? O menor infrator é um exemplo disso, clássico. Ele tem um poder de escolher, como o senhor citou, a candidatura de um político, determinado político, e ele tem uma responsabilidade cívica isso, né? Mas ele não responde criminalmente. Isso é um absurdo, vamos dizer assim, né? Realmente. Então, como que o senhor consegue ver essa tentativa de barrar militares em geral, não só das Forças Armadas, mas por exemplo, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de tentar entrar no meio político e conseguir um espaço de voz ativa para lutar por uma legislação mais adequada à nossa realidade brasileira? Eu vejo essas tentativas como uma ação não democrática. A a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, né, o Senado Federal, eles têm que ter uma representatividade da sociedade brasileira. Então, observa que atualmente nós temos 4 deputados federais das Forças Armadas, de 513. Então, eu te diria que até está com uma representatividade pequena face a essa situação que você colocou, que é o conhecimento nessa área de segurança. É importante salientar que nós temos lá na Câmara dos Deputados 2 comissões nessas áreas. A Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Defesa e de Relações Exteriores, que é a CREDEM. Então há uma necessidade de ter essa representatividade nas 2 condicionantes. E a regra que se tem para qualquer serviço público, ela não pode ser diferente para os integrantes das Forças Armadas ou das Forças de Segurança. Então, apesar da proposta nesse sentido, você vê que já se diminuiu essa condicionante e eu acredito que vai ficar só no discurso, né, que as Forças Armadas, aqueles que julgarem oportuno se candidatar, vão ter essa oportunidade. No meu caso específico, julguei oportuno a minha candidatura depois que passei para a reserva. E um detalhe interessante é que os eleitos que estão na Câmara atualmente, todos estavam na reserva. Então, a legislação, para fins práticos, né, não corresponde à realidade, já que todos os eleitos eles estavam já na reserva. Muito bom. Bacana. E, comandante, no que diz respeito aí ao âmbito aí municipal, né? O que o senhor pensa aí de melhoria de projeto para a segurança pública, né? Para a melhoria da segurança pública e também se houver algum projeto pensado aí para o policial militar, o que o senhor pensa aí de melhoria para poder colaborar aí? O projeto de segurança pública, eu como sou candidato a vereador em São Paulo, o que é previsto é o seguinte: eu defendo muito e tenho uma frase que segurança é responsabilidade de todos. Isso, inclusive, está na Constituição. Nós não estamos criando um contexto diferente. Então, a população tem que participar e colaborar muito com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Guarda Civil Metropolitana. A participação em programas como Vizinhança Solidária, a participação da população nos consegue, né, que sugerem atividades, isso é muito importante. A participação da população vai, inclusive, em fazer um registro, um boletim de ocorrência quando tem um celular roubado, quando tem um assalto, uma tentativa de assalto. E eu digo que só de fazer o boletim de ocorrência está contribuindo com a segurança, tendo em vista que as forças de segurança elas vão ser distribuídas na cidade, vão ser posicionadas de acordo com o que nós chamamos mapa do crime. Aonde está ocorrendo mais problemas é posicionado
as forças policiais, as forças de segurança. Então, todos nós temos que estar trabalhando. As polícias, elas têm que ter um salário adequado, as polícias têm que ter tecnologias modernas que permitam, né, a identificação do cidadão, que permitam a identificação dos carros. Então, a tecnologia, essas câmeras de reconhecimento facial que identificam o veículo, que quando passa um carro roubado, o sistema acusa, e essa tecnologia à disposição das polícias é essencial. Um armamento de qualidade, um colete que proteja efetivamente, que seja leve, essa integração de dados, ela é muito importante. E ideias. Eu mesmo defendo muito uma ideia de aumentar a segurança no que se refere à motocicleta. Sou altamente favorável às faixas azuis, sou altamente favorável aonde não tem faixa azul, permitir ao motociclista usar a faixa de ônibus, porque ele é muito fluido. Muitas vezes você vê uma faixa de ônibus sem movimento e o motociclista, eu sou motociclista, uso muito a minha moto para cumprir os compromissos de São Paulo, passando apertado entre dois carros, com risco de bater, com deslocamento, tendo uma faixa de ônibus. Ela não vai prejudicar o deslocamento dos ônibus e nem dos táxis. Então, a exemplo da faixa azul, que diminuiu muito o movimento, nós também, no meu entender, devemos utilizar as faixas exclusivas para ônibus. E por que eu estou citando a moto? Hoje, a motocicleta está muito envolvida no roubo que ocorre na cidade de São Paulo, no assalto. Tanto você ter uma motocicleta, você corre um risco de ser assaltado, de levarem a tua motocicleta, e também ao contrário, de uma pessoa utilizando motocicleta poder praticar um assalto ou um roubo. Então eu defendo muito de que todas as motocicletas devam ter um rastreador. Esse mesmo rastreador, que quando você vai fazer o seguro de um carro, se tiver rastreador, o preço diminui muito. Esse mesmo rastreador devia estar na motocicleta, porque aí vai permitir a polícia acompanhar de onde veio aquela moto que praticou o assalto, para onde aquela moto foi, que moto era aquela, né? E da mesma forma, aquele cidadão que quer ter uma moto, se for assaltado, se for roubado, saber para onde que a moto foi levada, para onde qual foi o destino, aonde que a moto foi desmontada. Isso vai dificultar tanto que a moto seja utilizada para praticar um crime, quanto que a moto seja utilizada para ser roubada daquele proprietário. Eu costumo mal comparar, dizendo que esse rastreador é como se fosse uma tornozeleira eletrônica blindada ali junto da estrutura do bloco do motor da motocicleta, de tal forma que você consiga rastrear o crime. E essa tecnologia, com certeza, vai diminuir as possibilidades da utilização da mesma e, com certeza, vai diminuir o roubo de motocicleta, que é muito grande em São Paulo. E aí as polícias teriam acesso a esse... Não, a polícia tem que ter acesso. Dentro dessa parte de segurança, além de tecnologia, eu defendo muito e sou autor de uma legislação que permitiu que o delegado de polícia, o Ministério Público, possa, sem ordem judicial, obter das operadoras de telefonia aonde está a localização do celular, não em caso de roubo, que o volume é muito grande, mas em caso de desaparecimento, de sequestro. Hoje o delegado não precisa de ordem judicial para as companhias telefônicas informarem aonde está localizado
aquele aparelho, ou pelo menos o último local da localização daquele aparelho. Então, essa integração, ela é necessária. Por isso, eu apresentei essa lei que foi aprovada e que permite, né, então, sem ordem judicial, saber a localização do celular. E eu defendo muito, nós observamos muitas câmeras na cidade, tanto fixada no próprio prédio, quanto também naqueles postes que são colocados na calçada, tem até muitos deles uma luz ali que chama um pouco a atenção, que essas imagens dessas câmeras elas sejam georreferenciadas e que, por lei, essas empresas devem disponibilizar essas imagens para o Centro de Coordenação e Controle da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, Ação Social, CET, todos devem estar na mesma sala. E quando tem uma ocorrência, um chamado numa determinada área, só de buscar aquele georreferenciamento vai permitir o acesso a essas imagens pela polícia. Então, rastreamento de motocicleta, rastreamento de veículo e imagens dos locais aonde nós temos um problema é altamente necessário.